É boa tarde ou é boa noite? Boa tarde a todos, boa noite. Hoje nós vamos falar para um tema que eu tive muita dificuldade de preparar, né? Porque eu acho que é um tema que a gente tem que falar sem a gente ter a menor noção de como é o fato. Então, hoje é o capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, que o título é Sede Perfeitos. E o subtítulo que nós temos que hoje falar sobre ele é Homens de Bem e Bons Espíritos. Aí vocês imaginam a dificuldade, né? Aí fiquei pensando, bom, eu sempre me considerei uma mulher de bem. Sempre me considerei uma mulher de bem e sempre tive como meta, na educação dos meus filhos, sempre tive como expectativa que eles se tornassem homens e mulheres de bem. Mas, ao me defrontar com o Evangelho segundo o Espiritismo, que lista as qualidades do homem de bem, eu vou ler para vocês. E antes de ler, quero perguntar, vocês se consideram também como eu, homens e mulheres de bem? Depois que eu ler, vocês vão me dizer. A lista é grande. E eu fiz mais ou menos um resumo. O homem de bem é justo, caridoso, amoroso, faz o bem pelo bem, retribui o mal com o bem, seu interesse à justiça se sobrepõe ao interesse pessoal. É resignado e coloca os bens espirituais acima dos bens temporais, porque ele tem fé em Deus e tem fé no futuro. Ele é bom? Lógico, homem de bem é bom. Benevolente, humano, respeitoso para com todos, sem distinção de raça, de crença, de gênero, inclusive quando detém a autoridade. Não é rancoroso nem vingativo. Perdoa e esquece as ofensas. Indulgente para as fraquezas alheias, nunca se compraz em rebuscar os defeitos alheios, ressalta as qualidades. Vocês viram que o preparo tem tudo a ver, né, com o que a gente está falando agora, né? Estudioso de suas próprias imperfeições, não das alheias. Isso a gente sabe fazer bem, né? Não. Apontar o dedo, né? Usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos, não se envaidece da sua riqueza, responsável no cumprimento de seus deveres, se subordinado, e respeitoso contra os direitos que a gente da natureza dão aos seus semelhantes. Ele quer que sejam respeitados os seus também. E aí tem o seguinte detalhe. Nem todas as qualidades são enumeradas, mas quem se esforce por possuir as mencionadas está no caminho que a todas as demais conduz. Agora eu refaço a pergunta. Eu já não me considero mais. Perdi. E vocês? O mais interessante é que essa semana eu recebi um vídeo que a Madre Teresa de Calcutá ela faz um depoimento. E ela começa o depoimento assim, que ela começa o depoimento contando a história de que ela ajudou uma criança. Vocês devem ter recebido que esses vídeos geralmente pintam numa semana e bombam, todo mundo recebe a mesma coisa, né? Então, ela começa, né, relatando a história de como ela foi ajudar essa menina com extrema fome, né? Ela começa assim: eu sou indigna. Bom, se a Madre Teresa de Calcutá diz que é indigna, eu então estou aonde nessa história? Meu Deus do céu! E é bom lembrar também que Jesus, né, quando o homem rico foi ter até ele e disse, e chamou de bom, Jesus falou assim: bom?
Mas quem disse que eu sou bom? Bom é o Pai, bom é Deus. Bom, nem Maria Teresa, nem Jesus diziam que era bom. Como é que eu vou dizer que eu sou, né? Fica complicado, né, gente? Como é que nós ficamos? Bom, ainda tem mais, porque o outro item que nós temos falado dos bons espíritos, eu vou ler para vocês. Não apenas nós teremos, já que nós nos consideramos espíritas, nós temos que ser bons espíritas. Bom, primeiramente fala que o espiritismo leva aos resultados acima dos expostos, ou seja, todas aquelas qualidades listadas que caracteriza o verdadeiro espírita como cristão verdadeiro, como você bem comentou e bem falou, bem colocou, né? Nós teremos que ser verdadeiros cristãos. Não institui nova moral. O espiritismo institui? Não. Aliás, o Cristo, quando veio, não instituiu uma nova moral. Já Moisés já tinha falado a mesma coisa, e antes dele já se falava de ética, de ser bom. Muitos não aprendem as consequências morais das manifestações, ou se as aprendem, não as aplicam a si mesmos. Será que há uma falta de clareza da doutrina espírita? Será necessária uma inteligência fora do comum para entender o que nós precisamos ser para sermos bons espíritas? E continua, é necessária uma maturidade e senso moral que independe da idade e do grau de instrução. A gente vê que isso é muito verdadeiro. Independe da idade. Tá? Há crianças que já têm esse senso moral muito interiorizado. E há adultos ou terceira idade que sem noção. Continuando. O espírito verdadeiro e sincero se acha em grau superior de adiantamento moral. Muito bem. É tocado no coração, pelo que inabalável se torna a sua fé. E mais, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. Então, né, a gente fica pensando assim, vai ser difícil dar conta disso, né? Mas aí, fui pedir ajuda ao Dr. Bezerra. Dr. Bezerra, né, aquele espírita ilibado, aquele espírito que deu muitos exemplos na sua encarnação da verdadeira fraternidade, da solidariedade, de amor ao próximo, esquecendo-se de si mesmo, esquecendo-se até da sua própria família. Não sei se vocês sabem a história do Dr. Bezerra. E quando a gente tem algum problema de saúde, a gente recorre a Dr. Bezerra, né? E não sei se vocês sabem que o Dr. Bezerra foi aquele espírito que, chegando ao plano espiritual, ele recebeu o seguinte convite: quer ir para outro mundo melhor? O que ele falou? Não, obrigada. Eu vou ficar aqui continuando a ajudar as pessoas desse mundo, da Terra, né? Porque eles são muito necessitados, né? Então, tem uma mensagem chamada A Diferença, né? No livro Momentos do Coração. A psicografia do Chico Xavier, das mensagens ditadas pelo irmão X. Então, o irmão X relata essa história que havia uma reunião lá no plano espiritual, né, na organização mediúnica do Dr. Bezerra. E o Dr. Bezerra estava distribuindo consolações e bênçãos quando um companheiro o interrompeu com azedume. Dr. Bezerra, eu não concordo com tanta máscara no ambiente espírita. Eu estou cansado de ser hipócrita. Eu falo contra mim mesmo. Posso, acaso, dizer que eu sou espírita cristão? Vejo-me fustigado pelo egoísmo, pela intolerância, pela avareza, pelo ciúme. Cometo desatenções e disparates. Reconheço-me frequentemente caído em maledicência e cobiça. Ainda não venci a desconfiança, nem a propensão por ressentir-me. Quando menos espero, chafurdo-me dos erros da vaidade e do orgulho. Involuntariamente articulo ofensas contra o meu próximo.
A ambição mora comigo e por isso agrido os meus semelhantes com toda a força da minha brutalidade. A crítica, o despeito, a maldade, a imperfeição me seguem constantemente. Posso declarar-me espírita cristão com tantos defeitos? Vocês imaginam o que o doutor Bezerra respondeu? Difícil responder isso, né? Porque ele se mostrou, mas uma coisa é certa, a qualidade da honestidade ele tinha. Ele fazia o exame de consciência. Ele sabia quantos ele estava. Ele fazia essa aferição espiritual. Ele se conhecia. Esse crédito ele tem, certo? Mas vamos adiante para ver o que o doutor Bezerra respondeu. O doutor Bezerra, logicamente, não se alterou e respondeu serenamente: eu também, meu amigo. Ainda estou em meio a todas essas mazelas e sou espírita cristão. Como assim? Perguntou o consulente ajudado. Perfeitamente, respondeu o doutor Bezerra sem se alterar. Todas essas qualidades negativas ainda me acompanham. Só existe, porém, um ponto, meu caro, que eu não posso esquecer. É que antes de ser espírita cristão, eu fazia força para correr atrás de todas elas. E agora, que sou cristão e espírita, faço força para fugir delas. E Bezerra de Menezes, sorrindo, arrematou: como vê, meu amigo, há muita diferença. Consolador, né? O doutor Bezerra disse isso, né? Mas é isso, gente. O doutor Bezerra tem razão, né? Dessa coisa do antes e depois. Nós temos que pensar, né, na nossa longa caminhada. O que eu era antes? Então, a doutrina espírita nos apresenta, né, a escala espírita. No primeiro degrau, os espíritos imperfeitos. Mas antes de eu chegar a esse ser espírito imperfeito, eu passei por uma outra etapa, que é o princípio inteligente, antes de eu entrar na fase nominal. Depois do espírito imperfeito, tem o segundo degrau, os espíritos bons. E o último degrau a ser alcançado é os espíritos puros. Muito bem, então, como vocês viram, dividi o quadro em 4 partes. Essa fase aqui, né, em que eu era o princípio inteligente, e aí eu vou comparar, gente, com a maratona. Por que eu vou comparar com a maratona? Pelo seguinte, porque para mim é inimaginável, no campo real, eu correr uma maratona. E é inimaginável também no campo espiritual eu chegar a ser espírito puro, a ser um anjo um dia. Eu não consigo me ver anjo de jeito nenhum. Não consigo me ver espírito puro de jeito nenhum. Mas o que será isso, gente? A não ser uma meta para todos nós, né? Então, se eu dividir em 4, eu vou colocar aqui: se eu vou resolver correr uma maratona, e ninguém nasce maratonista, né? Então, um dia você resolve correr a maratona. Como é que você vai fazer? Você vai se inscrever na maratona? Ou você vai se inscrever na meia maratona? Acho que a meia maratona também não vai dar, não. Que tal me inscrever num quarto de maratona? Não é melhor? Sim, porque eu vou ter que ter um planejamento. Vou ter que ter disciplina para seguir esse planejamento. Então, se eu for comparar espiritualmente a coisa, esse um quarto de maratona aqui, que é princípio inteligente, eu não me inscrevi, não, na maratona. Deus me inscreveu por mim. Por quê? Eu não tinha livre-arbítrio. Havia um determinismo na minha vida.
Mas nós conseguimos coisas impressionantemente incríveis, porque nós saímos do estado de mineral, passamos para o estado de vegetal, passamos para o estado de animal e chegamos hoje à nossa humanidade. Então, gente, foi com muito esforço que eu cheguei até aqui. Hoje eu sou sim um espírito imperfeito, mas eu realmente já me esforcei muito para chegar até aqui. E isso eu tenho que levar em consideração. E Deus, então, já nos deu essa meta. Vocês vão chegar lá, que olha só, o ponto de largada é o mesmo. Todos nós somos espíritos simples e ignorantes. E o ponto de chegada é igual para todo mundo. Todos vamos ser espíritos puros, espíritos perfeitos. O que é perfeito, né? Espírito perfeito é aquele que chegou ao fim, chegou à sua finalidade. E então Deus nos deu essa finalidade, mas fez muita coisa para nos ajudar. O que será que ele fez? Por exemplo, ele mandou o seu filho mais velho, nosso irmão mais velho, para cá. Jesus, para nos dar o guia, como fazer, como nós devemos nos preparar para essa nossa maratona espiritual. Nós não podemos focar na maratona por completo, nós temos que focar com metas menores. Assim que se trabalha também coaching, você quer chegar lá, quer ser um grande profissional? Bom, primeiro tem que terminar seus estudos. O ideal seria que se fizesse uma pós-graduação. E assim vai, você tem pequenas metas que você vai alcançando até chegar lá. Então Deus mandou esse nosso irmão mais velho. Irmão mais velho é a coisa mais gostosa que tem, né? Porque ele nos ensina a fazer as coisas com a maior amorosidade. Foi o que Jesus fez. Se Deus mandou Jesus, é porque nós já estamos preparados para ouvir essas lições, para poder colocá-las em prática. Então, nós vamos lá, a esse maratonista que começou então a se preparar para a maratona. Ele precisa correr e muito. Essa meta da 1/4 de maratona tem que estar afastado um tempo, porque ele precisa desse tempo, né, para correr. Nós também não precisamos desse tempo? Nós não precisamos desse preparo? É diário, gente? Essa coisa de querer ser um homem de bem? Eu tenho que estar com isso bem dentro da minha vontade. Porque, logicamente, eu, como alguém no mundo, eu desejo para o meu filho que ele seja um homem de bem. Eu desejo, sim, ardentemente. Mas eu também desejo um monte de outras coisas. Eu desejo que ele seja bem-sucedido, ele deseja que financeiramente ele esteja muito bem, não é? Então, eu tenho essa dubiedade de querer muitas coisas. E mais ou menos eu me perco nisso. Então, é muito importante focar. E já que Deus sabia dessa nossa dubiedade, né, Ele colocou uma coisa muito forte dentro de nós, que é esse nosso irresistível desejo de sermos felizes. Nós temos esse desejo dentro de nós. Mas procuramos todos a felicidade, mas aonde? Às vezes a gente procura pelo lado errado, a gente corre pelo lado errado. Se a gente corre pelo lado errado, o que acontece? Só vai se cansar, não vai chegar a lugar nenhum. A gente não vai chegar a lugar nenhum. Então foi importante que Jesus viesse, porque Jesus, quando ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele quis dizer, gente, olha aqui, eu dou a bússola para vocês.
Aqui, ó, o norte está lá. Vão correr para lá. Se correr para cá, vão ficar só cansados. Não vão chegar a lugar nenhum. Certo? Então Deus nos deu essa meta. Nos deu esse forte desejo de nós sermos felizes. Então nós temos todo esse apoio como maratonista que corre diariamente. Ele corre, faça chuva ou faça sol. Nós também. Porque não temos só dias ensolarados na nossa vida, não. Temos muitos dias de chuva, de neve, de neblina, de tempestades, né? Nevascas, e por aí vai. E essas coisas podem nos paralisar, né? Mas nós nos esquecemos que isso é como a vida nos afere diante das dificuldades, porque Viktor Frankl falou, o homem, aquele psiquiatra que ele passou por uma experiência no campo de concentração e ele escreveu um livro, Em Busca do Sentido. E ele disse que o homem é livre porque ele não reage dadas as circunstâncias, ele é livre para reagir conforme ele é. E ele até discorda de Freud depois que ele sai do campo de concentração, porque ele faz o seguinte, ele plasma, quando ele está no campo de concentração, e foi aí que ele criou a logoterapia. Ele plasma um futuro para ele. Ele se vê diariamente fora dali, dando palestras, falando sobre o sentido da vida. Graças a isso ele sobrevive. E é isso que a gente tem que fazer. Quando as adversidades vêm, a gente tem que plasmar esse futuro, tem que se manter no prumo, no equilíbrio. Como é difícil. Mas aí nós temos toda a ajuda, né? Da nossa casa. Se nós estamos muito desequilibrados, vamos vir o tratamento espiritual, né? Vamos primeiro ter uma conversa, depois, geralmente das palestras, ter essa conversa do atendimento fraterno. Quer dizer, eu estou passando por dificuldades que eu não estou sabendo como lidar com elas. E eu preciso saber lidar. Porque se eu tiver totalmente destemperado, confuso, perdido, eles não vão poder me ajudar. A equipe espiritual pode estar ali, o Dr. Bezerra pode estar lá do lado, mas ele não vai ter jeito de me ajudar, porque eu estou totalmente fechada para essa ajuda. Então eu preciso ter voltar ao prumo, voltar à serenidade. Então o maratonista corre todo dia, faça chuva, faça sol. Ele vai se lesionar, porque acontece, né? Então é importante, vai se cuidar, para poder voltar a fazer o que tinha que fazer. Nós também vamos adoecer, vamos sim. Vamos ter muitos problemas de saúde, mas nós vamos melhorar. E é importante o autoconhecimento, saber que, eu corro com o pé para dentro, eu vou ter que consertar isso. Eu preciso saber disso. Se eu não souber, como é que eu vou lidar com isso? Da mesma forma, as minhas dificuldades morais. Essa listinha aqui do homem de bem, eu tenho que botar na porta da minha geladeira, né? Eu vou começar por onde? Essa maratona aqui, um quarto de maratona, vamos ver. O que eu vou me concentrar? Certa vez nós fazíamos um culto no lar, onde nós tínhamos várias dessas, essa até é uma dica, hein? Várias dessas qualidades num potinho. E aí a gente tirava uma, para naquela semana do culto do lar, a gente procurar focar aquela qualidade. Que para nós é tão difícil, é tanta coisa que eu tenho que lidar, gente, é tanta dificuldade que eu tenho, por onde que eu vou começar? Pelo um quarto de maratona, né? Então eu pego uma qualidade, essa semana eu vou tentar trabalhar essa aqui. Já é uma dica, né? E aí eu procuro trabalhar. E olha, quando a gente se propõe a fazer isso, é impressionante como a vida vai trazendo os exercícios necessários, né? A gente vai ser testada, não se enganem. A gente vai ser testada naquela qualidade.
Vão aparecer inúmeras situações em que aquilo vai... Gente, mas espera aí, como é que é? Ah, eu estava com o propósito de acertar nessa qualidade, né? Vou tentar. E assim, né? O maratonista, ele corre sozinho? Já viram alguém correr assim sozinho, maratona? Treinar sozinho? É em grupo. Por quê? Nós aqui estamos em grupo. É um feixe. Então, um feixe unido é mais difícil de ser quebrado. Aqui nós temos os mesmos propósitos. Embora nós saibamos que estejamos milhas de distância desse homem de bem, nós queremos ardentemente chegar lá. Já é a nossa meta, nós já compramos essa briga. Mas juntos fica mais fácil. Não porque um vai apontar para o outro. Poxa, você falou que, né, quer ser bonzinho, não, nem gente boa você não é. Não. É para um apoiar o outro. Leon Denis nos fala, no problema do ser destino da dor, que às vezes você vê uma discrepância muito grande entre o que a pessoa diz que quer ser, né, e aquilo que ela apresenta, na verdade, no seu dia a dia. Mas ele diz que a gente precisa entender que no nosso dia a dia, infelizmente, a gente coloca, né, tudo aquilo que são os nossos instintos e aquilo vem na frente. Mas que nós precisamos enxergar aquilo que é o futuro dessa pessoa. E no caso, eu, porque não adianta eu querer para ninguém. Tem que querer para mim, né? Esse é o básico da doutrina espírita, né? Não é para o vizinho, a melhora. É para mim. Então, eu preciso ver esse futuro dele que irá aparecer em situações futuras. Talvez até, gente, não seja nem nessa encarnação. Mas o fato de eu já querer hoje já faz com que eu talvez consiga, tendo essa meta, chegar lá. Então, o maratonista corre junto com os outros. Até porque, quando um cai, o outro continua correndo ou ajuda o outro também. Porque vocês estão juntos ali correndo, treinaram o tempo todo juntos, tem uma amizade, um compromisso juntos. Talvez tenham até o mesmo treinador que está lá torcendo. Então é importante essa ajuda mútua. Essa ajuda mútua que nós precisamos também dentro da casa espírita. Esse incentivo, esse sorriso. Puxa, como você está mais simpático, né? Mas não vamos falar hoje, pelo amor de Deus, né? Então a gente pode sim incentivar o outro. E se a gente começar a incentivar o outro, talvez o outro se sinta encorajado de nos incentivar também, porque a gente precisa de incentivo, porque é difícil. Esse esforço é um esforço danado de se tornar alguém de bem. É um esforço que nós temos que perseguir. E Emmanuel, ele, no livro Pensamento e Vida, ele tem uma mensagem que, na época da evangelização, nós colocamos num gráfico. E ficou muito interessante, porque o que mais eu preciso, né? Porque eu sei que é um esforço sobre-humano, esse que eu preciso ter diariamente, eu preciso de muita disciplina, mas eu preciso também de muita vontade, né? E os espíritos nos falam, vocês falam de vontade, né? Mas a vontade só está no lábio de vocês. E vocês realmente não fazem muitos esforços. Está lá na 909 e 911, do Livro dos Espíritos. Ele diz assim: quão poucos de dentre vós fazem esforços? Estão decepcionados conosco. Nós precisamos de vontade, mas nós precisamos saber também que, à medida que a gente faz o esforço, e o maratonista, à medida que ele corre,
ele começa a produzir endorfina. À medida que ele vai produzindo endorfina, ele vai necessitando da corrida. Então, aquilo que antes era um dever, eu tenho que correr, eu vou correr porque eu decidi participar da maratona, começa a se tornar um prazer. Prazer. E isso vai acontecer com a gente. Que à medida que eu vou fazendo o bem, vai tendo de retorno uma endorfina espiritual que faz com que a gente tenha mais vontade ainda de fazer o bem. Então, eu vou fazer o bem com o maior prazer e não vai exigir tanto esforço. Mas voltemos a Emmanuel, quando ele fala sobre a vontade, ele divide em 4 departamentos. Ele diz assim, a vontade tem 4 departamentos. O departamento do desejo, o departamento da inteligência, o departamento da memória e o departamento da imaginação. Então, vocês estão visualizando esses 4 departamentos? E ele fala sobre o departamento do desejo. Diz assim, o departamento do desejo opera os propósitos e as aspirações, acalentando o estímulo ao trabalho. O departamento da inteligência dita os patrimônios da evolução e da cultura. O departamento da memória arquiva os resumos da experiência. E o departamento da imaginação junta as riquezas do ideal e da sensibilidade. Acima de todos eles, porém, está o gabinete da vontade. A vontade é a mesma coisa que uma gerência esclarecida e vigilante, governando todos os setores da vida mental. Sem a vontade, olha o que acontece. Sem a vontade. O desejo pode comprar ao engano aflitivos séculos de reparação e sofrimentos. Sem a vontade, a inteligência pode aprisionar-se na criminalidade. Sem a vontade, a imaginação pode gerar perigosos monstros na sombra. E sem a vontade, a memória pode cair em deplorável relaxamento. Só a vontade é suficientemente forte para sustentar a harmonia do espírito. Então, gente, nós temos que pensar, né, que nós precisamos de muita vontade, muito desejo de ser esse homem de bem. Lembrar que quando nós lemos as qualidades do homem de bem, não é para nós ficarmos desanimados. Ao contrário. Porque a doutrina espírita é eminentemente consoladora. E ela não queria nos deixar para baixo ao ler as qualidades todas e dizer, eu não consigo, desisto. Não. É para nos incentivar. Porque eu sei que quando eu chegar lá, eu não vou ser só perfeito. Eu vou ser feliz. Essa felicidade relativa, sim. Perfeição relativa, sim, porque só Deus é perfeito. Mas eu sei que será a felicidade verdadeira. Não aquela que os meus enganos compram na minha vida aqui na Terra encarnada. Então, a doutrina espírita, como doutrina consoladora, nos dá várias ferramentas para que nós consigamos isso. E se eu, por algum motivo, estiver correndo e correndo e correndo, estiver cansado, achando que estou sem rumo, vamos nos lembrar, né, do que o Cristo nos disse. Aqueles que estão cansados e aflitos, eu vos aliviarei. Ele prometeu isso. Ele nos alivia. Não num passe de mágica, mas nos dando apoio e nos dando as ferramentas
para que nós nos ergamos e continuemos a nossa caminhada. E se nós não podemos correr, vamos caminhar. Nós vamos caminhar para o norte, para lá, onde Ele nos indicou, onde Deus nos dá a certeza de que seremos felizes. Vamos caminhar com passos firmes, seguros, porque a doutrina espírita nos possibilita tudo isso. Mas antes de finalizar, queria só dizer, Emmanuel, no prefácio do Nosso Lar, ele fala que o mundo precisa muito de espiritualismo e de espiritismo, mas precisa mais de espiritualidade. Nós escolhemos a doutrina espírita, por isso estamos aqui. Mas muitas outras pessoas escolheram outras formas de chegarem lá. E chegarão, como nós. Não nos enganemos. E podem chegar na nossa frente. Vamos correr. Esse é o convite. Obrigada a todos. Obrigada, Vânia, pelas suas